A professora Flávia está de volta, agora para a gente pegar o nosso livro de Natureza e Sociedade, o nosso livro lá verdinho, ó, Natureza e Sociedade, e a gente vai abrir na primeira página lá do nosso livro, a página 8. Eu no mundo. Como será eu no mundo? O que será que a gente vai trabalhar, falar? Eu no mundo, nesse mundo tão grandão, o que eu vou fazer dentro desse mundo tão grandão? Será que eu tenho algumas obrigações e alguns direitos dentro desse mundo? Hein? A gente vai descobrir muita coisa bacana nesse capítulo. Então, organize o seu material, pega o seu livro, coloca o penal aí do ladinho, para a gente trabalhar com natureza e sociedade, tá certo? Dá uma pausa no vídeo e depois volta aqui. Estou lhe aguardando. Então, galerinha, agora a gente estando aqui de volta, e nesse capítulo a gente vai falar no mundo, existem muitos lugares diferentes, né? Esses lugares abrigam as pessoas, a gente mora dentro de um planeta, né? Dentro de um mundo. E esse mundo, esse planeta, ele abriga muitas coisas, como a gente pode ver aí na imagem do livro, né? Além de abrigar nós, seres humanos, ele abriga também as coisas que nós, seres humanos, construímos, criamos, certo? E aí a gente precisa ter uma organização dentro desse mundo, né? Então, a gente vai estudar sobre isso. Nessa unidade, você vai conhecer o mundo em que você vive. E qual a sua relação com ele? Como a gente se relaciona no mundo que a gente vive? Será que a gente se relaciona corretamente? Será que as minhas atitudes com o mundo onde eu vivo estão corretas? De que forma a gente se relaciona? Você também vai estudar algumas regras para a boa convivência nos lugares, explorar os diferentes tipos de moradia e entender que precisamos respeitar todos os seres vivos. Prontos para embarcar nessa aventura? Então embarca nessa aventura comigo. Entra dentro desse balão, fecha os olhinhos, finge que tá voando. Bora lá com a professora Flávia. E descemos de paraquedas aqui nesse outro lugar, certo? Agora já no capítulo 6, cuidando do lugar onde vivemos. Vocês cuidam do lugar onde vocês vivem? Ah, professora Flávia, eu cuido sim, muito bem da minha casa, mas a gente vive só dentro da nossa casa? Nananina não, né? A gente vive em vários outros lugares. A gente passeia no shopping, a gente passeia na praça, no parque, na praia, no sítio, não é verdade? E todos esses lugares são espaços de convivências, espaços de interações que a gente vive, né? Então, será que a gente cuida bem de todos esses lugares? Vamos ler o que o texto está ensinando ali para a gente, analisar toda a imagem que a gente está vendo ali no capítulo 6, sem perder nenhum detalhe, tá? É muito importante a gente analisar a imagem de entrada do capítulo. Olha lá. Leia o texto abaixo e observe as imagens de abertura do capítulo. Então, a gente tem que ficar sempre muito atento a essas imagens, porque elas nos dizem, nos mostram muitas coisas. Então, olha lá. Todos os dias, Henrique vai a pé para a escola, na companhia de seu pai. No caminho, eles atravessam a rua na faixa de pedestre. Muito importante isso, né? Toda sexta-feira, Henrique toma uma vitamina de frutas antes de entrar na escola e sempre joga o copo de plástico no cesto vermelho de lixo. Vamos observar. Primeiro, o Henrique atravessa na faixa de pedestre com seu pai, ele toma um copo de vitamina e ele joga lá no lixeiro onde se coloca o plástico. Então, ele está tendo duas atitudes aí super corretas. Atravessar na faixa e jogar o lixo dele no local correto. Vamos ver. Voltando da escola, eles passam por uma praça. Nela, Henrique e seu pai encontram um jardineiro Antônio, que gosta de cuidar das plantas do local. Então, aqui a gente já tem a terceira cena, ó. Lá no parque, lembra que a Flávia falou lá no início? Que cuidar do lugar onde a gente vive não é cuidar só da nossa casa? A gente não vive só dentro da nossa casa.
A gente explora inúmeros outros lugares de convivência e interação. Como a Flávia já falou anteriormente, shopping, parque, praia, a gente vai ao cinema, a gente vai em sítio, a gente viaja para uma cidade. E aí, como que eu cuido desses lugares por onde eu ando? Por onde as minhas perninhas vão saracoteando? Vamos saber? Vamos pensar, vamos refletir? Como que eu cuido do lugar onde eu convivo? Tá? Quantas atitudes Henrique e seu pai estão realizando em cada uma das imagens? Quantas atividades eles estão realizando? Hein? Quantas imagens? No dia a dia, você realiza alguma atitude parecida com as atitudes do Henrique? Quando você atravessa a rua, você atravessa na faixa de pedestre? Ou quando você tem um lixo, você coloca ele no local adequado? Ou você cuida das flores, igual ali do seu Antônio? E aí, conta para mim. Converse com o professor e os colegas sobre quais atitudes mostradas podem ser consideradas como regras. Eu acho particularmente que todas, né? Vocês não acreditam que seja todas? O que vocês acham? Eu acho que seja todas essas atitudes sejam corretas e são regras. Regras de quê? De convivência, certo? Então, aqui a gente vai pensar agora um pouquinho, refletir, quantas atitudes o Henrique e o seu pai realizando em cada cena, né? E no dia a dia, você aí, junto com a sua família, quando saem para outros espaços, vocês também têm atitudes assim, parecidas, Henrique? Na sua casa, como que você cuida do seu espaço? Pensa, reflete um pouquinho, conversa com quem estiver aí do seu lado, depois volta aqui para aprender mais um pouquinho com a professora. Agora a gente vai falar de como cuidar para viver melhor. Olha lá, presta atenção no texto, acompanhe a leitura junto com a professora Flávia, tá certo? Cuidar para viver melhor. É importante cuidar do lugar em que vivemos para que ele fique mais limpo e seguro. As regras de convivência contribuem para que todos vivam bem. Uma dessas regras é manter limpos os locais que frequentamos. Jogar o lixo nas lixeiras de coleta seletiva é uma das formas de ajudar na limpeza e na organização dos lugares que frequentamos. Além disso, ajuda na reciclagem, ou seja, na transformação de materiais usados em produtos novos. Para facilitar a reciclagem, o lixo é separado em lixeiras coloridas. Cada cor significa que aquela lixeira deve ser jogado apenas um tipo de material. Olha lá, vamos ficar atentos. Cestos para materiais de vidro. Então, lixeira verde, eu só posso jogar vidro. Outro material eu não posso colocar ali. Vermelho, apenas plástico. Amarelo, metal. E azul, papel. Outro cuidado que devemos ter com os espaços de convivência que frequentamos é mantê-los em bom estado. Por isso, durante a diversão, precisamos conservar os brinquedos. E aí a Flávia vai contar uma história para vocês, sabe? Aqui nos parquinhos próximos, onde a Flávia vai nas pracinhas, tem muita criança que quando vai brincar nesses parques ao ar livre, nas praças, quebra balanço, quebra gangorra, quebra a ponte ali que balança, né? Quebra tudo. E aí? Vai ficar tudo quebrado, né? Não vai ter uma pessoa para ir lá e arrumar já lá na hora o brinquedo, né? E a gente precisa cuidar, porque se eu não quebrar e se eu cuidar do que eu tenho, né? Eu vou sempre ter. Agora, se eu sou uma criança, que eu chego lá no parque, eu já saio empurrando, bagunçando tudo, jogando lixo no chão, papel de bala no chão, deixo o resto do meu lixo do piquenique que eu resolvi fazer com a minha família lá jogado, e aí eu já quebro o balanço, eu já vou lá, eu já quebro a gangorra. Um outro dia, quando eu voltar, será que esse parque vai estar bacana, vai estar jóia, para mim poder brincar? Ele vai estar limpo? Vai estar organizado? Vai ter brinquedos legais para mim brincar? Não, não vai.
né? Então a gente precisa respeitar, cuidar dos espaços em que a gente frequenta. Ah, professora, mas só que isso aí não é meu, não. Não é meu, não foi meu pai que comprou, não foi a minha mãe, o meu avô, a minha avó, então isso aí não é meu, não. Eu posso quebrar. Será? Será que a gente só precisa cuidar daquilo que é nosso, realmente nosso? Não, né? A gente precisa ter cuidado pelo aquilo que é nosso, mas a gente também precisa ter cuidado pelo aquilo que o outro nos dá, nos proporciona, né? E cuidar daquilo que é do outro também. Quando a gente está lá na sala de aula, a gente precisa cuidar do material do nosso colega que está ao nosso lado, né? Porque quando ele pede emprestado alguma coisa para a Flávia empresta e ele tem que cuidar, né? Se eu empresto a minha caneta, ele vai poder devolver a minha caneta toda quebrada, toda mordida, assim? Não, né? Não vai ser legal. Eu vou ficar muito triste de receber a minha caneta de volta dessa forma, né? E assim são as coisas que a gente tem lá fora. Quando a gente frequenta um parque como esse, é importante conservar os brinquedos dos parquinhos, né? Assim, outras crianças poderão se divertir depois de você e você poderá ir sempre àquele local para brincar e se divertir, porque você cuidou dele, você preservou ele. E outra coisa muito importante, oriente também os seus amigos que estão lá no parquinho, oriente eles. Olha, colega, vou te ensinar uma coisa que eu aprendi na minha aula. Não se joga lixo aqui no chão, não se quebra brinquedo. Me ajuda a conservar esse ambiente, esse parquinho, para que a gente possa vir sempre aqui brincar, fazer piquenique, vir com as pessoas que a gente ama, trazer a nossa família, né? A gente ensina para quem ainda não sabe também, tá certo, galerinha? Fica a dica aí que a professora Flávia dá para vocês em relação a isso. Então vamos lá. E quais são os nossos direitos? Quais são os nossos direitos? A gente falou um pouquinho ali sobre os nossos deveres, mas quais são os nossos direitos? Quais são os direitos que a gente tem, né? Para conviver bem com as pessoas, seguimos algumas regras de convivência, mas, além das regras, temos nossos direitos. A nossa regra é não jogar lixo no chão, não poluir o lugar onde a gente anda, né? Convive, onde a gente anda, por onde a gente passa, não estragar nada daquilo que nos é proporcionado, cuidar de tudo que a gente tem. Esses são os nossos deveres, né? As regras que a gente precisa aprender para uma boa convivência. Agora, a gente também tem os nossos direitos. A gente tem direito de ter transporte público, ônibus. A gente precisa ter direito a ter lugares, praças, parques, espaços de lazer. E a gente também precisa ter atendimento médico. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente tem ônibus, a gente tem lazer e a gente tem atendimento médico. Mas aí vai um amigo, tá? E resolve sair de casa para arriscar o banco do ônibus, para quebrar o banco do ônibus, estragar o ônibus de alguma forma. Tem amigo que sai de casa para estragar as pracinhas, poluir o chão, o solo, jogando resto de papel de bala, pirulito, deixa resto da garrafa de suco que tomou, deixa resto da sujeira da comida que levou. E tem amigos também que saem de casa, vão lá no nosso posto de saúde e aí chega lá, não sabe que tem que cuidar daquele ambiente também, como se fosse a nossa casa. Que não é para quebrar nada, sujar nada, riscar parede, sabe? Então, assim, a gente tem os nossos direitos, sim. Né? A gente tem direito a ter transporte público para a gente ir e vir sempre que a gente precisar. A gente também tem direito a ter lugares de lazer, praças, parquinhos, né? Olha lá as crianças correndo, que delícia, né? Mas se a gente não cuidar desses lugares que nos são oferecidos, a gente não vai ter. Então, a gente precisa cuidar dos nossos direitos. Sabe disso? É isso que a gente tem que fazer. Cuidar daquilo que a gente tem direito. Agora, a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu agora aqui, nesse nosso bate-papo, na nossa conversa. Veja só. Lá na página 15, a gente tem uma atividade bem facinha para a gente fazer. Olha lá. Com a ajuda de um adulto, leia o cartaz e marque X na opção correta. E ainda sozinho, vai pedir ajuda de alguém, mas quem consegue já faz a tentativa da leitura aí sozinho. Se você não joga lixo no chão da sua casa,
Por que vai jogar lixo no chão da sua cidade? Olha aí, aquilo que a Flávia estava falando lá. A gente não pode cuidar só da nossa casa. A gente precisa cuidar de todo o ambiente que a gente frequenta e que a gente utiliza. A gente precisa, na verdade, cuidar do planeta que a gente vive, certo? A campanha incentiva o morador a cuidar da cidade como ele cuida. Qual bolinha a gente vai assinalar ali? Qual que será que está certo? A campanha incentiva o morador a cuidar da cidade como ele cuida. Como ele cuida do quê? Do seu carro, da sua casa ou da sua escola? Facinho, né? Facinho essa. 2. Ouça a leitura do texto abaixo e em seguida marque X na opção correta. Algumas pessoas que moram perto de uma praça resolveram cuidar dela de uma forma especial. Olha que bacana. Fazendo a sua limpeza, pintando os brinquedos do parquinho e plantando flores. A ação dos moradores é importante, por quê? Por que é importante os moradores terem esse tipo de atitude? É importante para retirar os animais da praça? Para conservar a praça? Ou para muda os brinquedos do parquinho infantil? Facinho, né? Bem facinho da gente responder, não acharam? Conta aí, muito facinho, muito facinho. Galerinha, a nossa atividade de natureza e sociedade, ela vai até a página 15, tá? E aí agora, depois que você concluiu a sua última atividade, que é natureza e sociedade, você vai relaxar um pouquinho, vai brincar, né? Vai assistir um filme, ou então vai conversar com o pai, vai conversar com a mãe, mas por hoje chega de atividade, chega de ficar na frente do computador, né? Ou do celular. Agora é um momento para a gente descansar aqui, ó, nossa cabecinha, certo? A Flávia vai deixar para vocês um vídeo lá bem bacana que vai falar da adição, da subtração, para vocês assistirem junto com a família também. Um vídeo bem divertido, que faz parte da complementação da nossa aulinha de matemática, que foi a aulinha anterior, tá certo? Um beijo no coração de vocês, eu espero que todos estejam bem e qualquer dúvida é só pedir para o papai, para a mamãe, para a pessoa que é responsável por vocês, chamar a Flávia lá no WhatsApp, tá certo, galerinha? Ó, beijo no coração, obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho de estar assistindo a tarde toda, se dedicando nas suas atividades, ó. Aluno 1000, nota 10. Beijinho no coração de vocês. Tchau, tchau.